sentando aqui também para chamar a nossa mesa. Eu imagino que seja aqui, não é isso? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Essa iniciativa do DA mostra realmente como a nossa vida discente é tão rica, né? Como a gente já está um pouquinho com o horário já um pouquinho avançado, eu vou começar a chamar aqui as pessoas que comporão a nossa mesa, agradecendo ao DA antes pelo convite, muito obrigada a todos vocês. Para a gente é muito importante essa parceria também com o Núcleo de Extensão. E após esse agradecimento que eu já ia pulando, eu vou chamar a nossa mesa. Então, vou começar aqui com o professor Marcos Alban, que é o nosso professor da casa. O professor Marcos Alban, ele tem doutorado em economia, pós-doutorado também em economia e gestão do turismo, não é isso? E tem bastante experiência com regulação, planejamento, políticas públicas e planejamento, né? Com particular interesse, me parece, professor, pela área de turismo também. Não é isso, mas regulação de um modo geral. Então, seguindo a ordem que nós também, que os professores também farão suas apresentações, eu chamo também o professor Pablo Florentino. Pablo, ele é professor do IFBA, parceiro aqui do Observatório da Formação e Gestão Social, grande amigo também. Faz doutorado em urbanismo, arquitetura e urbanismo, né, na linha de urbanismo, e ele tem a bicicleta como a sua o principal meio de transporte, não é isso? Já há bastante tempo, né, Pablo? Há bastante tempo. Não que ele não use outros quando é necessário, sim, mas a bicicleta é o seu principal meio de transporte. E agora o professor Climaco Dias, bem-vindo também. O professor Climaco também é aqui da casa também, Climaco. Também é da casa, né, porque é professor de Geociências, também tem bastante experiência com planejamento e com regulação e com planejamento de solos e é especialista também em administração pública, né, que temos uma mesa aqui de especialistas em administração pública, e me parece que gosta muito de diálogos interdisciplinares também. Não é isso? Bem-vindo, professor. E o professor Juan, que ainda não chegou, que eu estou olhando aqui, que ainda não chegou, mas a gente já, com problemas de mobilidade, se estivesse em bicicleta, Pablo diria, já teria chegado. Mas, então, a gente começa assim, a mesa então está composta, a gente pode começar os nossos trabalhos, porque temos bastante discussão pela frente. Eu vou pedir que cada convidado aqui use o tempo com moderação. A gente está estimando 15 minutos, um pouco mais talvez, um pouco menos, se puder, para expor as suas ideias sobre esse tema, sobre o tema de diálogos livres, que é mobilidade urbana. A gente vai fazer na mesma sequência da apresentação, e aí em seguida a gente abre para a parte mais interessante, que são os debates. Tá bom? Então eu passo a palavra para o professor Marcos Alban. Muito obrigado. Bom, obrigado. Eu queria agradecer muito ao pessoal do diretório e, compartilhando as palavras de Chico, dizer que eu fico muito contente de ver o diretório ressurgindo nessa escola. Enquanto aluno de graduação, fui um participante ativo de diretório, considero uma coisa fundamental para o dinamismo de uma instituição, a participação dos estudantes, especialmente numa universidade pública, onde as decisões são tomadas em conselho e ter um diretório atuante é fundamental. E quando esse diretório, além disso, começa a criar debates que vão além da escola propriamente dito, isso é ainda mais interessante, mais gratificante. Tá? Dito isso, eu vou fazer aqui algumas considerações. O primeiro convite que me foi feito, parece que eu tinha 7 minutos, depois 10, e eu fiquei sem condição achei que era complicado fazer uma pequena apresentação, por isso
Me perdoem, eu não montei nenhum PowerPoint, eu vou fazer algumas considerações. Considerações essas que têm a ver muito com a questão de trabalhar com a questão da regulação. Como vocês sabem, a mobilidade passa centralmente pela exploração de um bem público. O bem público é tanto o transporte público quanto as vias públicas, e por isso, direto e indiretamente, eu trabalho com essa questão. Recentemente tenho escrito algumas coisas, mais para jornais do que propriamente papers, e isso tem me levado a fazer algumas reflexões sobre as quais eu vou falar aqui. Tá? Bom, a primeira coisa a colocar aqui, a primeira questão a colocar, é que eu vou falar aqui do ponto de vista de economia urbana. Eu sou engenheiro de formação, mas fiz o mestrado em administração e o doutorado em economia, e de alguma forma eu trabalho com economia urbana, voltado para as questões de cultura, turismo e economia urbana de uma maneira geral. E essa é a minha perspectiva, e com ela eu vou trabalhar aqui a minha fala. Bem, tá ok. Eu pedi que trouxesse o flipchart, se for preciso eu vou colocar algumas ideias ali, talvez no debate fique melhor. De todo modo, eu diria que a gente pode dizer que o problema de mobilidade é basicamente um problema de falta de planejamento urbano. Essa seria a essência do problema de mobilidade, embora esse problema, que é patente em nossa cidade, seja agravado por políticas mais gerais. Particularmente, nós temos duas políticas que impactaram diretamente, não só em Salvador, mas em todo o Brasil. A primeira delas foi uma tentativa de manter a economia ativa através do estímulo à indústria automobilística. Todos aqui devem se lembrar que em 2008 nós tivemos uma crise, o ápice de uma crise internacional, e a perspectiva do governo, o presidente Lula na época, é que aquilo era uma marolinha e que aquela marolinha poderia ser enfrentada por alguns incentivos pontuais. Um deles foi um grande incentivo à indústria automotiva. A indústria automotiva voltada para transporte privado. Nós tivemos uma série de isenções tarifárias para esse setor, e nós tivemos, paralelamente a isso, generosas políticas de crédito que nunca haviam ocorrido, nunca antes desse país haviam sido adotadas. Isso fez com que uma população que até então não tinha veículo privado passasse a ter veículo privado. Fosse esse veículo um carro usado, um carro novo ou uma moto. Isso provocou em todas as cidades desse país uma expansão muito acelerada do número de pessoas motorizadas. E isso se deu sem nenhuma estratégia de, paralelamente, investir na infraestrutura urbana, nas vias, de uma maneira geral. Essa é parte dos problemas. A outra parte do problema é que o governo vem enfrentando, desde alguns anos, problemas com inflação. Esse é um problema grave. É um problema grave porque esse é o argumento do principal partido de oposição ao PT. O PSDB é tido como um partido que combateu a inflação e, nesse sentido, deixar a inflação subir é algo muito complicado. Uma das estratégias desse governo para combater a inflação, dado um conjunto de outras políticas públicas adotada, foi fazer uma série de desonerações tributárias. Uma delas para a indústria automotiva, como eu falei. Mas a outra foi no que toca aos combustíveis. O preço do combustível, além dos impostos convencionais, o custo da Petrobras, da distribuidora BR, etc., etc., ele é composto também por uma taxa especial que chama CID. A CID chama-se Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Essa taxa CID, ela, em tese, da forma como ela foi formulada em lei, ela é voltada para gerar recursos para a infraestrutura urbana, de uma maneira geral, e infraestrutura de transporte em particular. A alíquota dela, com a qual ele foi planejada, nos últimos algo em torno de 5, 6 anos, se ela fosse plenamente aplicada, teria gerado para o governo um montante da ordem de 20 a 25 bilhões de reais, que seriam destinados à infraestrutura urbana no que toca a transporte. Para a gente ter ideia do que é que isso significa,
todo o nosso metrô, esse aí que acabou de ocorrer o edital, está orçado em 4 bilhões de reais. Então, nós teríamos 25 bilhões para investimentos em BRTs, em melhorias de pontos críticos, viadutos, metrôs, etc., que não vieram. Por que não vieram esses 25 bilhões? Porque o governo, para controlar a inflação, resolveu manter estável o preço da gasolina e do óleo diesel, retirando a CID, reduzindo a CID, ou seja, para o prejuízo da Petrobras não aumentar, porque a Petrobras importa a gasolina hoje, a exportação brasileira de produtos pela Petrobras é inferior ao que ela importa, e o que ela importa é basicamente gasolina e diesel, tá certo? Para essa diferença não crescer, o governo resolveu equilibrar isso pela redução da CID. Ao reduzir a CID, portanto, nós paramos de ter um recurso que deveria ir para a infraestrutura de transporte e, por outro lado, estabilizamos a gasolina. Isso teve uma série de outros desdobramentos, entre elas, paralisar a expansão do nosso programa automotivo vinculado a álcool, que tem uma série de vantagens do ponto de vista da sustentabilidade, mas que não é o caso aqui. Então, esses dois programas nacionais, agravaram os problemas de mobilidade na maioria das cidades brasileiras. O governo federal tem uma outra política que agravou também terrivelmente o problema de mobilidade. Esse programa chama-se Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida é vendido pelo governo federal como se fosse uma coisa fantástica e, em certo medida, tem um objetivo louvável, não vou me ater a isso, mas ele é um programa completamente capenga. Capenga no sentido de que o governo se limita a fornecer dinheiro para que as prefeituras, junto com as empreiteiras, financiem habitação popular. Não há nenhuma preocupação de onde colocar essa habitação popular. O que aconteceu com isso é que a grande maioria dos programas de Minha Casa Minha Vida estão nas periferias da cidade, nos piores locais possíveis, onde não há emprego, onde não há saúde, onde não há educação, onde às vezes não há nem saneamento. O CIAGS aqui, a Tânia Fischer estava me falando outro dia, está pegando um programa para tentar recuperar um desses equipamentos que fica lá na CIA Aeroporto, longe de absolutamente tudo. Ou seja, quando eu financio a habitação longe de habitar completamente tudo, claramente eu estou agravando problemas de mobilidade da cidade. Então vejam que 3 políticas centrais do governo federal, feitas em tese com o maior dos boas intenções, pioraram terrivelmente a nossa realidade. Mas Salvador não depende apenas, não sofre apenas equívocos da política federal. Ela também tem uma série de problemas e equívocos da política local. Tá? A primeira delas, a gente tem a completa ausência de planejamento urbano nos últimos governos da Prefeitura do Estado. E aí, sejamos justos, o nosso último prefeito não é o único responsável por isso. Nós tivemos uma sucessão de prefeitos que não deram a mínima para o planejamento urbano dessa cidade. Na medida em que não deram espaço para esse planejamento urbano, nós criamos uma cidade que é dividida em 3. Para desenhar ali eu ia perder tempo, então acho complicado. Mas eu acho que, como todo mundo aqui é de Salvador, dá para explicar. Nós temos 3 Salvador, sei lá. Nós temos 3 cidades claramente definidas. Uma é a cidade antiga, tá certo? Algo que vai aqui do Rio Vermelho, digamos assim, até a Ribeira, mais ou menos, tá? Passando por Nazaré, Saúde. Essa é a Salvador antiga. Aquela Salvador baseada em pistas de cumeada, basicamente, de uma maneira geral. O que aconteceu com essa Salvador? Ela, com a chegada do polo petroquímico e toda uma dinâmica de industrialização que se dá em Camaçari, em Simões Filho, essa Salvador antiga, ela se expande via Avenidas de Vale para a Orla Atlântica. Então, nós temos toda essa Salvador, digamos, mais contemporânea, moderna, que é a Orla Atlântica de Salvador. Bom, essa Salvador, estruturada pela Paralela, cria o novo centro, que é o Iguatemi,
e a coisa começa a funcionar dessa maneira durante um tempo razoavelmente bem. Paralelamente a isso, por fenômenos bem mais complexos, nós passamos a ocupar o que se chama miolo da cidade, que é essa região que fica entre a Paralela e o subúrbio ferroviário. Ali estão os principais problemas da cidade, né? Que são, tem um bairro icônico chamado Cajazeiras. Lá nós temos população de baixa renda, invasões, favelas, e não temos emprego, não temos transporte, não temos nada. Bom, e tudo isso tem que passar pelo Iguatemi hoje. Nós criamos, portanto, 3 salvadores, que para funcionar tem que passar por um único ponto que virou um nó. Então isso, claro, cria um grande problema de capital, né? Nós não só sobre esse nó da cidade, nós projetamos um metrô completamente equivocado, tá? Isso vem lá do Embaçaí, e um metrô com um traçado que não leva em conta esse nó, o traçado da linha 1 original, e por outro lado não tinha nenhuma viabilidade econômica e deu no que deu. Estamos há 13 anos com esse metrô parado aí, o que claramente não só não resolveu, como a forma como construiu o metrô, ele destruiu os canteiros centrais da Avenida Bonocô, que funcionavam razoavelmente bem e, claro, agravaram o nosso problema. O que aconteceu nesse caos aí? Bom, em meio a esse processo, o capital privado tem que ganhar dinheiro, tem que fazer obras, empreendimentos, nesse meio, ele age de maneira reativa. O que é a maneira reativa que se deu de uma maneira geral? Empreendimentos que são fechados. O que são empreendimentos fechados? São desde condomínios horizontais fechados, condomínios verticais fechados, shoppings fechados. Ou seja, nós criamos uma cidade onde o comércio e as moradias não dialogam com as ruas. Isso faz com que nós tenhamos ruas e calçadas que não são amigáveis a que nós andemos pela calçada. Não são seguras, não são prazerosas, não são amigáveis, enfim, e claro, tudo isso faz com que a gente precise ter um carro ou um transporte público de qualidade. Se não temos transporte público de qualidade, as ruas não são amigáveis, o que é que vamos fazer? Vamos entrar no programa do governo, pegar um financiamento de 30, 40, 50 meses, vamos comprar o nosso carrinho, e todo mundo, nós fazemos isso e criamos essa situação completamente louca. Por fim, complementando esse caldo fabuloso, nós, soteropolitanos, elegemos por 2 períodos um prefeito absurdamente populista. E esse prefeito se elegeu, na sua primeira gestão, com um argumento básico de que iria proibir o estacionamento nos shopping centers. E nós, população de Salvador, achamos isso o máximo. E elegemos esse cara e depois reelegemos esse cara. Proibiu a cobrança de estacionamento em shopping. Proibir cobrança de estacionamento em shopping é uma das coisas mais absurdas que se pode pensar do ponto de vista da economia popular e do ponto de vista da mobilidade. Proibir cobrança de estacionamento em shopping significa dizer que quem anda a pé, ou de bicicleta, ou de ônibus, ao entrar no shopping, vai ter que subsidiar, via as taxas de condomínio que são repartidas para todos os produtos, a pessoa que chegou lá com o seu carrinho e botou lá dentro. Tá bom? Por outro lado, isso estimula o comércio de shopping e desestimula o comércio de rua, que é algo muito mais democrático, e numa cidade turística como Salvador, fundamental. Então, nós elegemos esse cara 2 vezes e a proibição da cobrança de estacionamentos é apenas o ponto alto dos vários absurdos que ele fez. Resultado, temos essa cidade que é uma maluquice absolutamente caótica. Mas, bom, talvez a maré esteja mudando e eu não sou pessimista, tá certo? Embora a realidade não nos permita ser muito otimista, mas eu acho que há, aparentemente, algo mudando aí no horizonte. A primeira mudança que eu percebo é que a atual prefeitura, aparentemente, a menos pelo que vem sendo divulgado pela imprensa até o momento, tem uma boa proposta de reordenamento das linhas
de ônibus com a priorização de corredores exclusivos. Isso está em curso, pelo que dizem os jornais, há uma licitação que deve ocorrer até o final do ano, e nós vamos mudar completamente o nosso sistema de transporte público via ônibus. O nosso sistema de transportes é basicamente linhas bairro a bairro, que funcionavam muito bem quando Salvador era uma cidade pequena. Salvador, com 3 milhões de habitantes, com essa expansão, esse território que ele tem, isso é inviável. Então, nós vamos ter corredores expressos progressivos num sistema de espinha de peixe. E a ideia é que isso, no futuro, evolua para que essa espinha central evolua para as linhas do metrô. Em tese, é uma boa ideia. Vamos ver se ela vai ser implementada mesmo. Mas não dá para discordar que, em tese, é uma boa ideia. Uma outra coisa muito positiva que eu vejo é a retomada do metrô. E o metrô, em função de um grande debate que houve na sociedade, acabou sendo proposto com um traçado bem mais interessante do que o governo propôs inicialmente. Em linhas gerais, a grande mudança é que o metrô, esse que teve esse último edital, ele vai até a localidade de Águas Claras. Depois a gente pode também desenhar ali no papel onde é que está essa localidade de Águas Claras. Mas, basicamente, a localidade de Águas Claras está já próximo da fronteira com Simões Filho, e ele é o ponto de entroncamento ele é o ponto de entroncamento da 29 de março. Né? Existem duas obras que já foram contratadas, e todos estamos vendo isso na imprensa. Uma delas é a Gal Costa, outra delas é a 29 de março. Ambas essas obras são vias que interligam a costa atlântica à costa interna da Baía de Todos os Santos. Portanto, são pistas que vão permitir que nem todos precisem passar pelo nó do Iguatemi, na medida em que são pistas de contorno que estão sendo colocadas aí. Essas pistas sendo levadas adiante, e nós temos uma linha de metrô que vá, de fato, até a 29, nessa interseção com a 29 de março, mais à frente eu vou falar sobre outras interseções, é algo muito positivo, de fato, para a mobilidade da cidade de Salvador. Bom, voltando à prefeitura, houve na quarta-feira o lançamento por parte da prefeitura do projeto que se pretende fazer no bairro da Barra. O bairro da Barra vai ter uma reconfiguração completa, vai reduzir o número de ruas onde vão passar carros, uma série de ruas vão virar meramente calçadões. Bom, o projeto tem que se ver no site da prefeitura, e o que se anuncia é que isso poderá ser o modelo para vários outros pontos da orla de Salvador. Em linhas gerais, o que está sendo dito é que esse projeto visa criar um bairro onde as pessoas possam andar preponderantemente a pé ou de bicicleta. É uma coisa positiva, sem dúvida. Bom, de outro lado, voltando ao governo do Estado, o que está sendo anunciado, a prefeitura passou para o governo do Estado o trem do subúrbio, e há um projeto, segundo se anuncia, tudo isso está a confirmar, tá bom? De modernização do trem do subúrbio e de avançar com ele até o comércio. Isso pega uma outra zona super complicada da nossa cidade, que é a suburbana e a San Martín. Se isso avançar de fato, vai ser algo muito positivo. E, por fim, algo central nessa história, que é a proposta de transferência da estação rodoviária para o final da linha 1 do metrô, ou seja, lá para a estação de Águas Claras, no cruzamento com a 29 de março. Se isso for feito, nós vamos criar um novo centro da cidade. E vamos criar esse novo centro da cidade exatamente na região do miolo, onde nós temos população, mas não temos emprego. Então, é algo muito positivo a ser levado em conta. O que falta fazer, para encerrar aqui, falta reduzir o número de carros privados na rua. Ou seja, tudo isso tem que ser feito,
nessas linhas e outras questões que eu vou sugerir aqui, mas isso não vai funcionar bem se a gente não reduzir o número de carros privados na rua. Como é que nós podemos reduzir o número de carros na rua? É preciso aumentar o custo de trafegar com carro. Bom, vários prefeitos, isso está sendo comandado pelo prefeito de São Paulo, estão sugerindo que é preciso taxar a gasolina e o álcool para subsidiar o combustível do transporte público. Como é que faz isso? Via CID. Então é preciso pressionar o governo federal para que a CID volte a cumprir o seu papel de onerar o transporte privado e, com isso, criar recursos para subsidiar o transporte público. De outro lado, é preciso reduzir e taxar pesadamente os estacionamentos públicos. Né? Shopping, não é que o shopping deva permitir estacionamento gratuito, o shopping deve ser proibido de ter estacionamento gratuito, é preciso que o governo imponha uma taxa essa que deve ir além do condomínio, ela deve ir para os cofres públicos para a gente subsidiar a implantação de infraestruturas de transporte público de qualidade. E eu diria mais, estacionamentos públicos nas universidades também deveriam ser pagos, tá bom? A universidade, ela é pública e gratuita, mas não tem nenhum lugar dizendo que o estacionamento deve ser público e gratuito. No dia que o estacionamento for pago, nós, alunos e estudantes, vamos nos mobilizar em programas de transporte solidário para que isso avance de uma maneira interessante. E possamos precisar menos de estacionamento e evitar que a gente avance com o desmatamento que nós estamos fazendo de nossa universidade. Aqui ao lado, defronte do vale, nós tínhamos árvores belíssimas e todas elas foram transformadas num grande concretão para estacionamento. Isso não é razoável, isso não tem lógica, isso, enfim. Bom, nós temos que reduzir o número de garagens. Né? Hoje em dia, a legislação, o PDDU, a LOUS, exige para determinados aprovação de empreendimentos que eu tenha não sei quantas garagens. Se vocês pegarem qualquer desses anúncios que botam nos sinais aí, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver 3, 4 andares de garagem, lá em cima um playground e aí começa o edifício. Isso é terrível. Isso gera uma demanda para a cidade que não tem, em termos de vias públicas, e isso cria, de novo, os empreendimentos fechados, que criam as cidades e as calçadas não amigáveis. Pegar um exemplo, 2 exemplos de metrô. Peguem o metrô do Rio de Janeiro e o metrô de São Paulo. Eles têm uma série de problemas, mas eles funcionam. Eles funcionam para a classe baixa e para a classe média. Por que eles funcionam? Porque as ruas são amigáveis. Eu posso andar 400, 500 quilômetros até um ponto de metrô e eu vou estar passando por calçadas onde tem negócios abertos. Isso acontece no Rio e isso acontece em São Paulo. Se eu vou em Recife, tá? Ou eu moro do lado do metrô, ou eu vou ter que atravessar 400 metros, né, 4 quadras, o que para São Paulo ou Recife é um nada, tá certo? Mas são 4 quadras onde só tem grade de prédio. Não tem vida na rua. E na medida em que não tem vida na rua, aquilo não é um ambiente amigável, aquilo não é um ambiente seguro, a classe média não deixa o seu carro para passar a andar de ônibus, de BRT ou de metrô. Então é fundamental que a gente mude o PDDU e a LOUS nesse sentido. Bom, nós precisamos ter o transporte público de qualidade, metrô e ônibus, mas precisamos ter a micromobilidade funcionando. Isso passa por transporte a pé e passa por 2 outros tipos de transporte, bicicleta e táxi. Tá? Bicicleta, certamente, vamos ter aqui uma bela exposição, não vou avançar sobre isso, mas sobre táxi eu vou avançar. Táxi em Salvador é algo absurdamente caro e é inaceitável que seja tão caro. No Rio de Janeiro, o táxi é cerca de 15% mais barato. O que é que acontece com isso? Você não vê táxi no ponto lá. O táxi está circulando o tempo todo, as pessoas estão usando táxi. E nós, baianos, não contentes com isso, o nosso prefeito, o saudoso prefeito, criou, como todos vocês devem saber, o 13º do motorista de táxi. O que é o 13º do motorista de táxi? No mês de dezembro, os táxis rodam com bandeira 2
todo mês de dezembro. Isso é inacreditável, isso é lastimável, isso é um absurdo em todos os sentidos, inclusive para os motoristas de táxi. Bem, tem alguns outros pontos aqui que teriam que ser colocados. Eu vou me ater a um único último ponto. Por acaso, na Folha de São Paulo de hoje, tem o editorial da Folha de São Paulo de hoje, fala, em linhas gerais, o esboço do Plano Diretor de São Paulo. E o Plano Diretor de São Paulo coloca que um dos grandes desafios é reequilibrar a cidade no que toca a residência e emprego. E aí eles dizem o seguinte: na Zona Leste existem 19 vagas para cada 100 habitantes. Diz assim, 19 oportunidades de emprego para cada 100 habitantes. No centro existem 216 vagas para cada 100 habitantes. Então, o que é um desafio central de São Paulo, que é também de Salvador, eu preciso desenvolver moradia no centro e desenvolver trabalho na Zona Leste. O mesmo acontece aqui. Eu preciso desenvolver trabalho no nosso miolo e preciso desenvolver moradias no centro. Nesse sentido, a ideia do governo de transferir a rodoviária para lá, e com isso vai tirar também o Detran, é louvável, porque ele vai na direção certa em desenvolver trabalho onde tem moradia sem emprego. Agora, é preciso que a sociedade se mobilize para impedir que, onde hoje está a rodoviária e o Detran, surja um novo shopping center. Lá é preciso surgir conjuntos de habitação, e eu diria de habitação voltadas basicamente para a classe C. Isso não vai acontecer sem uma grande pressão popular. Bom, tem alguns outros pontos, mas esses ficam para o debate. Muito obrigado.